Presidente francês Emmanuel Macron esta semana ficou em destaque nas principais manchetes aí dos principais jornais do mundo com suas falas incitando uma situação nevrálgica entre a Europa e a Rússia e também em relação a uma lei polêmica colocada na Constituição francesa. E a dúvida que fica aqui no ar é o que Emmanuel Macron tem contra a humanidade, tomando essas atitudes. Nós vamos descorrer aqui nesse vídeo essas notícias, colocar as falas de Emmanuel Macron e dar uma especulada em relação a essas atitudes aí que vão de encontro à civilização humana. Bem-vindo, é sempre um prazer uma honra contar com vossa audiência. Esse é o Geopolimono Geopolítica Monocromática e eu sou o Jonathan. E neste vídeo a gente vai falar aí a respeito do Emmanuel Macron e essas atitudes aí que ele teve com falas bem polêmicas esta semana. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo. Sempre lembrando que este canal fala a respeito de situações nevrálgicas entre nações e as principais eleições presidenciais do mundo. Então, se você já gostou da ideia do Geopolimono, te inscreve aqui no Geopolimono para sempre ser atualizado em relação a essas notícias da geopolítica, né? E então chega de mais delongas e vamos direto discorrer essas informações aí, porque essa é uma das ideias aqui do Geopolimono, no formato um pouquinho diferente aqui dos vídeos que eu pretendo fazer nos finais de semana. E aqui a gente vai trazer a reportagem de uma fonte nacional, já que o pessoal às vezes fala, você só traz fontes internacionais, mas é porque os jornais do Brasil acabam bebendo da mesma fonte, então eu trago direto deles lá. Mas aqui eu vou trazer uma fonte do antagonista. A guerra retornou ao solo europeu, diz Emmanuel Macron. Essa foi o início aí das suas aparições nos principais jornais do mundo. Só para dar uma arredondada aqui, uma resumida, aliás, na questão, Emmanuel Macron, ele falou que é necessário ir com todas as alternativas para o confronto com os ursos do norte, se é que você está me entendendo. E até, inclusive, ele colocaria botas em solo francesas na Ucrânia para defender a Europa, segundo ele. E aí ele começou uma série de falas durante toda essa semana que passou aí em relação a isso, tendo críticas aí do chanceler alemão Olaf Scholz e também do Vladimir Putin, que obviamente não gostou nada aí dessas falas do Macron. E inclusive ameaças dizendo, bom, se você, daquele estilo Vladimir Putin disse, se você colocar botas em solo, você já sabe o que vai acontecer. Então, incitando isso. Numa estratégia eleitoreira, quem sabe, para tentar se promover, para tentar ser uma nova liderança na Europa em relação à defesa da Europa, para tentar se destacar, já que ele é um dos políticos em termos assim da Europa assim e mundiais meio apagadinho, principalmente nos últimos tempos aí, e inclusive com questões lá na França. Lembrando que ele só foi eleito porque ele foi vamos dizer assim, o povo quis ser mais morno em relação às eleições, porque nos outros adversários um era de extrema esquerda e o outro era de extrema direita. Então escolher o seu líder morno, que é o Emmanuel Macron aí, que vem com as suas agendinhas verdes aí. Ele que é um dos essa nova agenda verde, ele é um dos precursores, por isso que está enfrentando tantos protestos lá no seu país em relação com os agricultores lá em relação a essa agenda verde. Vamos trazer aqui uma dessas falas aí que parece que qualquer político que queira incentivar uma terceira G, porque você enfrentar, querer provocar a Rússia é o caminho para uma terceira G mundial. É isso que o Emmanuel Macron quer, e esse é um dos primeiros pontos que eu trago aqui em relação ao porquê que Emmanuel Macron parece que é meio anti-humanidade, né?
Durante uma conferência de imprensa em Praga, Emmanuel Macron reconheceu nesta terça-feira, dia 5 de março, ter apelado a um salto estratégico ao invocar a possibilidade de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia, alertando contra o espírito de derrota que espreita. E aí vem a primeira fala aí do Macron em relação a isso. É a nossa guerra ou não é a nossa guerra? Podemos virar as costas, considerar que as coisas podem continuar a se desenrolar como estão. Acho que não, e portanto foi um salto estratégico que eu apelei e que assumo plenamente. Precisamos ser lúcidos sobre a realidade da situação que se passa na Europa. E aqui vem uma outra fala do Emmanuel Macron. Emmanuel Macron afirma que, face às ameaças, é preciso estar à altura da história, não ser covarde. Estamos certamente nos aproximando de um momento na nossa Europa em que será apropriado não ser covarde. Nunca queremos ver as tragédias que se avizinham. Nunca queremos ver o que está acontecendo e acredito que os nossos dois países que estão conscientes do que está acontecendo na Europa, do fato da guerra ter regressado ao nosso solo, de que as potências que se tornaram imparáveis estão expandindo a ameaça a cada dia, atacando-nos ainda mais. Teremos que estar à altura da história e da coragem de que ela aplica, discursou o presidente francês. E aí a última fala aqui para a gente encerrar essa parte do vídeo. Quem lançou a guerra na Ucrânia? Vladimir Putin. Quem nos ameaça? Façamos o que dissemos, com armas nuke. Presidente Putin. Se todos os dias explicarmos quais são os nossos limites diante de alguém que não os tem e lançou esta guerra, já posso dizer que o espírito de derrota está à espreita, não entre nós. Então são palavras aí, são retóricas políticas em relação a essa questão aí da Europa, são falas bem colocando aí essas questões bonitas de falas e tudo mais, mas isso é só retórica política, tá? Ele pleita ser um dos líderes europeus, ele tá com a moral baixa, inclusive essa foto que você está vendo aí é a representação mais legítima da ideia de respeito que o Vladimir Putin tem em relação ao Macron e de quanto ele quer a aproximação do Macron dele, né? Essa foto aí ficou marcada aí na história do Emmanuel Macron como até um deboche político. E isso também, essa mágoa aí do Macron vem em relação a isso também, porque o Putin, com essa postura que ele teve nessa reunião com o presidente francês, mostrou aí que ele não tem consideração alguma pelo Macron. E não só ele, outras pessoas aí, inclusive eu também tenho essa postura. Eu acho ele um político muito ruim nas suas ideias, tá? Ele é um político liberal, né? Globalista, essa agenda verde aí, e essa aqui que para mim é uma das piores questões que este presidente já fez aí na sua trajetória política. Macron da França quer tornar essa aberração aqui, eu não posso nem falar o nome, abor 3 pontinhos, um direito a nível da União Europeia. É isso que este meliante quer fazer com a Europa, né? Com a humanidade. Porque uma pessoa que apoia isso, ele não pode estar muito bem aí com a sua questão humanitária, né? Fala tanto da questão da ajuda em Gaza e apoia uma lei dessa, inclusive com falas, no meu entender, ridículas. O presidente francês Emmanuel Macron disse nesta sexta-feira que deseja que a União Europeia garanta o direito ao aberração aqui, ó, em sua Carta dos Direitos Fundamentais. Já que ele colocou essa aberração na Constituição francesa, agora ele quer espalhar isso para a Europa. E aqui vem algumas falas dele, né? Hoje não é o fim da história, mas o início de uma luta, disse Macron na cerimônia que coincidiu com o Dia Internacional da Mulher, né? Ou de Easter, né?
Vamos liderar esta luta no nosso continente, nossa Europa, onde as forças reacionárias atacam os direitos das mulheres antes de atacarem os direitos das minorias, disse ele à multidão que assistiu à cerimônia em Paris, em frente ao Ministério da Justiça. Mas com essa ideia aí, essa coisa colocada essa aberração colocada na Constituição francesa, ele não garante nem o futuro das minorias, né? Porque eles nem vão se criar, né? Porque nem vão nascer. É por isso que quero consagrar a liberdade garantida à aberração aqui, ó, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Esse Macron, e te contar, cara, ele se puxa a cada dia. Aí eu te faço a pergunta, o que este presidente tem contra a humanidade? É impressionante como ele toma medidas assim extremamente antagonistas, né? Simplesmente ele pega e faz falas em defesa da Europa, da defesa contra o Vladimir Putin por ser um ditador, e simplesmente ele apoia essa aberração aí, que é essa questão do aborto, 3 pontinhos. Inclusive na Constituição francesa, você vê o vídeo, você vê que eles levantam a Constituição francesa com a lei aprovada como um troféu. Isso é péssimo para quem pensa em preservação humana, em humanidade, enfim, direitos humanos. Eu acho que esse é uma aberração aí, né? Aprovar uma lei dessa. E isso, infelizmente, não vai parar na França, e não te duvido que essa ideia dele possa, sim, de fato, acontecer no continente europeu, que está aí tão, no meu entender, desumanizado, porque o que eles menos pensam é na preservação humana. Muitas leis, muitas coisas são aprovadas, simplesmente parece que contra a nossa própria espécie. É uma autodestruição humana, questões como essa aí, colocada na Constituição francesa. O que você acha em relação a esta notícia? Deixa teu comentário, é claro. Lembrando que sugestões sempre são bem-vindas aqui no canal, de forma respeitosa, mesmo que você não goste do que eu fale aqui em relação, principalmente se você apoia isso, fala de forma respeitosa aqui, enfim, nem comente, né? Porque é a opinião, e eu acho que um canal ele tem que ter sim os seus posicionamentos, e o nosso aqui no Geopolimono é esse. A gente não concorda com nada que possa levar à extinção da espécie humana. Não concordamos com isso aqui neste canal. Então, meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.